Período chuvoso chegando em grande parte do país é a época que nós vamos fazer então a formação dos nossos pastos. E existem regras para que a gente possa ter uma boa formação das nossas pastagens. Uma das maiores causas de degradação de pastagens do Brasil é o fato da gente formar muito mal os nossos pastos. Então, qual seria o passo a passo para uma boa formação, já que nós estamos chegando na época de formar esse pasto? A primeira coisa que já deve ter sido feita no final do período chuvoso anterior é a calagem. Calcário é fundamental para aprofundamento de raízes. Então, se você tem um solo ácido com alumínio para ser neutralizado, é importante fazer a calagem, porque esse solo corrigido vai favorecer, inclusive, a absorção de outros nutrientes. Um ponto fundamental, a escolha da planta forrageira que você vai utilizar nesse processo de formação ou reforma do seu pasto. Escolha uma planta forrageira que seja adaptada às suas condições de solo, clima e de manejo. Evite usar a forrageira da moda, porque muitas das vezes a planta que serve para um determinado ambiente pode não se encaixar na sua fazenda. E aí você tem um pasto mal formado por uma escolha errada que você fez. Um outro ponto fundamental para uma boa formação de pastagens é utilizar adubação fosfatada no momento da semeadura. Isso porque o fósforo ele é indutor de perfilhamento, que é a base do desenvolvimento de um pasto, e indutor de enraizamento. Então, com isso, você vai ter um pasto mais bem formado, com maior número de perfilhos, que vai ocupar melhor os espaços vazios no solo logo no começo dessa formação. E isso vai impedir, então, o desenvolvimento de plantas daninhas. A escolha da semente também é algo fundamental para uma boa formação de pastos. Então, muitas das vezes, a gente tem uma tendência a comprar a semente mais barata, mas nós precisamos avaliar sementes puras e viáveis, aquelas que realmente se transformarão em capim, em pasto. Então, se você compra uma semente muito barata, pode ser que ela tenha uma baixa taxa de germinação. Ou o que é pior, ela pode trazer no saco muitas impurezas, inclusive semente de planta daninha. Quantas vezes a gente não escuta por esse Brasil afora as pessoas dizerem que a contaminação daquele pasto veio via semente? Por isso é importante que você encontre uma empresa idônea e que te entregue um material que tenha qualidade na germinação e na pureza. Para a gente ter também uma boa formação de pasto, o preparo do solo, gente, é fundamental. Então a gente precisa fazer isso com capricho e cuidado, porque quando a gente tem muitas imperfeições, pode ser que a semente afunde muito e não germine. E aí nós vamos ter as tais falhas que todos nós conhecemos muito bem. Na maioria das vezes, essas falhas é pela falta de um bom preparo do solo. Outro ponto importante para vocês avaliarem nesse momento da formação da pastagem. A adubação de cobertura é fundamental para que você consiga induzir o maior desempenho da planta no momento em que as condições de clima estão adequadas. Então, usar potássio e nitrogênio ajudam muito no processo de formação. Último, mas não menos importante, o primeiro pastejo é fundamental para que a gente tenha uma boa formação de pastagens. O primeiro pastejo é feito para que a gente consiga formar bem esse pasto, não para o desempenho do animal. Então não é necessário que a gente deixe o pasto sementear antes do primeiro pastejo, porque nós vamos perder qualidade, esse pasto vai acamar quando o gado entrar e vamos perder tempo. Então, se você fez as práticas agronômicas adequadas e tem raiz em profundidade, quando a planta atinge a altura de manejo, você já pode colocar o gado. Então, o primeiro pastejo a gente chama de manejo de formação de pastagens. Por isso é tão importante você se ater a esse momento e fazê-lo da forma correta, ou seja, quando a planta atinge a altura de manejo.